São 3h02 agora, 3h02, você está acompanhando conosco Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário e também na TV Com. A temperatura na marca dos 18 graus. Aí na tela do TV Com está 16, mas eu tenho informações atualizadas aqui da Ipagre Ciran que dão conta de que estamos com 18 graus na cidade. Aqui nos estúdios continua conosco o psicólogo Dr. Rodrigo Soler, que participa amanhã do segundo seminário sobre psicologia e direitos humanos. O tema é "E se o Haiti for aqui?", um debate acerca do fluxo migratório de haitianos na Grande Florianópolis. Eu propus, Dr. Rodrigo, no outro bloco, que nós abordássemos algumas questões aqui. Uma delas é o fato de que as pessoas costumam compreender e aceitar imigrantes. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Sim. Não é da minha cabeça. Imigrantes de uma determinada etnia ou de um determinado perfil, brancos, geralmente, mas quando se fala de imigrantes haitianos, senegaleses, tem, além do preconceito que muitos já têm contra quem vem de fora, o fato de serem negros. É um dificultador? Como é que as reflexões que vão sair desse seminário podem ajudar para que as pessoas não tenham esse duplo preconceito contra quem vem de fora e contra o agravante para alguns por serem imigrantes negros? Bom, muito bem colocada a questão. Acho que isso é sim um dificultador em virtude da questão racial. Então não tem como a gente discutir o fluxo migratório sem discutir os casos de racismo que envolvem a perspectiva de relação entre a sociedade brasileira e a chegada desses imigrantes, né? Eu creio que isso tem um problema histórico aí envolvido, né? Porque se a gente pegar do ponto de vista do final do século XIX, sim, quando ocorreu a imigração dos povos europeus para cá, a gente teve uma questão de que a gente chama de eugenia na própria formação do estado de Santa Catarina, né? E que esse processo foi constantemente trabalhado até a primeira metade do século XX e tal, e agora a gente se vê diante de um novo desafio. Só que, dessa vez, até para ser um pouco polêmico, né? Dessa vez são os indesejáveis que nós estamos recebendo, né? Então, nesse sentido, a ideia que nós, enquanto acadêmicos, temos é que exatamente a gente precisa desconstruir essa visão racial na qual está implícita a chegada desses imigrantes. Deixa eu só tentar claro, digerir esses indesejáveis aí, porque eventualmente quem ligou o rádio agora vai pensar, bom, o que eles estão falando lá? O que eu consigo compreender desses indesejáveis é que, no contexto histórico passado, nós tínhamos um Estado em formação, um território em formação, e aí toda a mão de obra, entre aspas, era muito bem-vinda, vamos construir juntos. E aí agora você tem, num contexto contemporâneo, um Estado já formado, uma sociedade estabelecida, e pessoas que, para alguns, vêm querer usufruir esse nosso status quo, que é melhor do que muitos países, falando pontualmente aqui de Santa Catarina. Acho que é nessa linha, né? Exatamente, né? Essa foi a perspectiva na qual eu lancei aqui essa provocação, né? Estava tudo por se fazer e agora já tem tudo pronto, e essa digamos assim, é o imaginário coletivo que existe, né? Sim. Tanto é que muita gente vem... Quando você já deve ter ouvido isso nas ruas e nos comentários, né? Muita gente, quando se refere a essa imigração haitiana, qual é o primeiro embate? É a questão do emprego, né? Sim. Eles vão tomar os nossos empregos, vão tomar os nossos trabalhos e tal. O que não corresponde à realidade, porque muitos chegam aqui para trabalhar em áreas ou setores que são desprestigiados, né, pela população no sentido geral. Eu fiz semana passada conversas cruzadas sobre a questão do emprego. Eu não me lembro qual era a temática especificamente. Eu acho que era a qualificação do emprego. Sim. Exatamente, era a produtividade. Porque saiu um levantamento recente, a Folha de São Paulo trouxe essa informação semana retrasada, que o trabalho de um americano equivale ao de 4 brasileiros. Ou seja, nós temos um despreparo na mão de obra brasileira em algumas áreas e uma produtividade absolutamente baixa, nos aproximando de um índice que era aferido em 1950. Certo. E aí nós tivemos um avanço tecnológico, um avanço social e uma produtividade que está retroagindo, está regredindo, perdão. E aí um dos questionamentos que eu fiz era justamente esse. Por que as pessoas têm esse medo que os imigrantes, e aí não só os haitianos ou senegaleses, mas de uma maneira geral,
venham e tirem os nossos empregos. Eu estava fazendo uma busca pela memória aqui. Eu conheço inúmeras pessoas que aqui vêm no trabalho de babá, no trabalho de lavador de prato num restaurante, no trabalho de empregado doméstico, uma condição inferior na sociedade brasileira. E aí dizem que não se sujeitariam a trabalhar numa dessas qualificações, numa dessas profissões. Mas vão para os Estados Unidos trabalhar em Miami, na casa de família, como babá, como empregado doméstico, enfim. E aí lá, esse elan negativo que tem uma qualificação, uma atividade nesse sentido, parece que não existe. Eu acho que é um pouco disso também, né? Porque eu já entrevistei haitianos e senegaleses que vêm para cá com diploma universitário, diploma de engenharia, de médicos, enfim. E se eles não conseguem algo nessa área, eles não se furtam de trabalhar na construção civil. Conheço histórias assim, estão mais abertos ao trabalho. Exatamente, perfeito. E vem para o Brasil numa condição especial, quer dizer, o país passou por uma série de guerras, né, um período histórico excessivo de confrontos, né, de guerra civil, e depois pela catástrofe climática, né, com o terremoto. Então, realmente vem numa condição de agarrar as oportunidades, aproveitar essas oportunidades. O que muita gente não quer ver é exatamente que esse processo já se tornou uma realidade. Sim. Não vai se tornar, né? Já está aí. E nós precisamos fazer algo porque é extremamente importante debater em cima desse fato, né? O senhor acredita, doutor Rodrigo Soler, psicólogo que está conosco aqui no Notícia na Tarde dessa segunda-feira, que a gente esqueceu um pouco a necessidade de se aperfeiçoar a sociedade para que ela fique receptiva a esses novos fluxos migratórios que podem acontecer e tendem a acontecer com a prosperidade dos estados? Pergunto isso porque me parece que, como a gente falou há alguns minutos, quando nós estávamos com o estado em formação, como a gente falou, todo mundo era bem-vindo. E aí, ok, formamos um estado, não há mais nada o que fazer, se chegar alguém a gente não precisa mais, não se sabe lidar com essas pessoas. Esse caso dos haitianos eu acho que foi emblemático, pela forma atabalhoada como o estado do Acre enviou os imigrantes para cá. Foi um erro de comunicação, de gestão administrativa. Mas ainda assim me parece que nós não temos nem a estrutura, talvez emocional e social, para continuar recebendo pessoas que, com o passar do tempo e o desenvolvimento do nosso estado, vão continuar vendo aqui uma ilha de prosperidade. Exatamente, a gente precisa, eu sempre parto do seguinte princípio, sabe, a gente precisa analisar os aspectos contraditórios da nossa sociedade, né, porque você utilizou muito bem a expressão, nosso estado estava em construção e essa construção ela é sempre permanente, né, e se os imigrantes estão vindo para cá justamente é porque eles também acreditam nesse sonho que foi projetado e que foi vendido para eles, né. E uma questão que também que é extremamente importante de ser debatido dentro desse processo contraditório é o papel que o Estado teve em relação a isso, né? O Estado não soube lidar com esse processo, né? Tanto é que numa atitude extremamente antagônica, né? E não condizente com os valores democráticos, alguns representantes políticos realmente fizeram algumas afirmações complicadas. Então, eu acho que a gente precisa lidar com isso cada vez mais de frente, né? Sim. Bom, um ouvinte da CBN aqui que não mandou o nome, eu já pedi para ele aqui, por gentileza, mandar o nome e de onde fala, mandou uma pergunta. Enquanto isso, eu vou fazê-la aqui. Se ele puder, nesse meio tempo, mandar a sua identificação, eu agradeço. Ele diz o seguinte: por que ninguém discute a questão do esquema que existe em torno da vinda desses imigrantes? Tem gente ganhando dinheiro em escala, trazendo esse pessoal para cá. Por que não investigam a indústria da imigração, já que eles, na maioria, vêm com promessas do que não têm? E pior, por que não há crítica ao Acre e estados do Norte e Nordeste que não abrem para esses imigrantes? Bom, antes de eu passar aqui para o doutor Rodrigo responder, é o Mário de Bombinhas que nos acompanha. Obrigado, Mário, pela tua gentileza aqui conosco. Semana passada nós entrevistamos aqui o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e uma das perguntas que nós fizemos foi essa: se eles não pretendem, enquanto órgão gestor público, tomar alguma atitude com o episódio envolvendo os imigrantes haitianos e o tráfico
uma operação praticamente de tráfico que acontece nos outros países. E eles disseram que devem montar uma força-tarefa, que já está em andamento, me parece, para combater essas quadrilhas que agem dessa maneira. Por isso que a gente cita, mas por vezes não aprofunda muito, porque essa força-tarefa está em andamento também, está numa realidade mais ampla do que o nosso espectro aqui. Mas como é que o senhor avalia essa informação que ele nos traz e, por vezes, essa inoperância do Estado contra esse tipo de ação criminosa? Eu acho que é extremamente relevante, porque a imigração ilegal, né, é um crime contra os direitos humanos, que a gente vai trabalhar nessa perspectiva amanhã. E vejo com grande preocupação esse fato. Por quê? Porque sinaliza que o Estado brasileiro demorou para absorver essa problemática, né? Poderia já ter se preparado, poderia ter realizado algum trabalho de colaboração internacional, porque o Brasil colocou tropas no Haiti há 7, 8 anos atrás, né? Mas não foi feita uma relação diplomática para acolher essas pessoas aqui no nosso país, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva, né? De parar de fechar os olhos para essa realidade tão importante, né? Bom, esse assunto que nós estamos falando, ele vai ser discutido, para você que ligou o rádio agora ou a televisão, no segundo seminário sobre Psicologia e Direitos Humanos, que acontece amanhã, a partir das 9 da noite, no auditório do Centro Universitário Estácio de Sá, lá na Leoberto Leal, em São José, na parte continental, evidentemente, que é no município vizinho. O doutor Rodrigo Soler, que está aqui conosco, ele é psicólogo. Como é que o senhor foi cair nessa questão que me parece muito mais afeita à sociologia, à história, à geopolítica? Como a psicologia pode ajudar a compreendê-la e, sobretudo, a mudar a sociedade? Então, eu acredito que a psicologia ela não pode se furtar a debater a questão das políticas públicas e os direitos humanos. É claro que a gente pega numa outra perspectiva, mas a leitura que eu tenho é que esse fluxo migratório ele vai, vamos dizer assim, alterar a própria subjetividade das pessoas, a compreensão, o modo de vida dessas pessoas, o diálogo com essa cultura vai se intensificar, entendeu? Então, eu acho que dentro desse sentido, a psicologia ela tem muito a ganhar, né, ao trazer essa problemática para esse campo, né? Bom, o evento é gratuito, aberto à comunidade, e fica o convite aqui para que as pessoas que tenham interesse de discutir um pouco mais essa questão, talvez fazer questionamentos, alguns dos que chegaram aqui para a gente poderiam ser feitos lá amanhã também, se houver oportunidade você pode participar desse segundo seminário sobre Psicologia e Direitos Humanos. Dr. Rodrigo Soler esteve aqui conosco e nos ajudou a discutir um pouco mais e compreender esse assunto. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui conosco, um bom evento para vocês lá amanhã e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e bom trabalho para vocês também. Muito obrigado. São 3 horas e 17 minutos agora.